cenas, Olá! Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, declara expressamente que ninguém será culpado, considerado culpado, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em 2016, o STF autorizou a prisão em segunda instância. Será que é uma decisão constitucional? Para tratar de um assunto tão polêmico e de vasta interpretação, recebo aqui no estúdio da Rede Alesp o advogado Dr. Yuri Sayoni. Seja bem-vindo, Dr. Yuri, pela presença, mais uma vez, Muito obrigado, Lilian, pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a prisão de segunda instância. Mas para quem está nos assistindo, falar em prisão em segunda instância, antes de falar do nosso procedimento de prisão, o senhor poderia estar explicando para a gente, até nós chegarmos na segunda instância, quais os tipos de prisão que pode se ter, qual é o caminho que segue o intercrimes do processo, para poder estar entendendo que essa prisão de segunda instância, se ela é constitucional ou se ela é hoje considerada inconstitucional, independente do que o Supremo Tribunal ele acha ou não o que deve ser feito. Senhor... Dentro do processo penal brasileiro, nós temos prisão de duas naturezas, basicamente. Uma é aquela que tem natureza cautelar, ou seja, aquela prisão que tem por finalidade manter o estado das coisas, a gente vai falar sobre ela, inclusive a prisão preventiva está lá. E existe aquela prisão que é para fins de cumprimento de pena, ou seja, o juiz não está preservando nada, ele já está efetivando uma sanção que foi imposta a uma pessoa que foi condenada. Então, a segunda hipótese, que é a natureza executória, é aquela prisão que todo mundo conhece. Olha, eu fui condenado e estou cumprindo a pena. Então, quanto a essa, a gente não tem nenhuma dúvida quanto ao que ela significa. As prisões de natureza cautelar, existem algumas espécies dela, subespécies, como, por exemplo, a prisão em flagrante. Aquela situação em que você acabou de cometer o crime, logo em seguida alguém te prende. Então, essa é uma prisão cautelar. Você também tem a prisão temporária, que é aquela prisão que tem prazo certo. Na Lava Jato, a gente viu muitas hipóteses de decretação, não é? Então, nos casos que não são crime hediondo, é aquela prisão que você fica por 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E só a prisão cautelar, como o senhor está dizendo, que pode ser a prisão em flagrante, a prisão temporária. No final da pena, quando começa a execução da pena, é descontado esse período que o indiciado e, no fim, o condenado ficou preso, ou isso não é descontado da pena? Então, no nosso sistema jurídico existe um princípio de que ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Então, se você foi preso em flagrante, temporariamente ou preventivamente, que daqui a pouco a gente vai falar dela, esse tempo de prisão, na hipótese de uma condenação, ele é descontado. É aquilo que nós chamamos de detração. Então, o tempo que você permaneceu preso por força do processo, ele é descontado, já que você não pode ser punido de maneira mais grave, não é? Você pensa, a lógica é a seguinte: você foi condenado a 5 anos de prisão, mas passou 1 ano preso cautelarmente. Se você não puder descontar, no final você foi condenado a 6. Então, justamente para evitar esse tipo de contrassenso, é que o nosso sistema possui esse instituto, que é o desconto do tempo de prisão que você teve antes do início de cumprimento da pena, propriamente dito. Então, voltamos então aos tipos de prisão. O senhor falou que nós temos a prisão cautelar, que é no caso do flagrante delito, ou a prisão temporária, e temos a prisão preventiva, né? Exato. A prisão preventiva é aquela que talvez o nosso telespectador conheça mais, porque é muito comum, não é? Ocorre às 6 horas da manhã, todo mundo está saindo para o trabalho e descobre que tem 5 mandados de prisão decretados pelo juiz fulano, juiz ciclano, na nova fase da Lava Jato. E o que é essa tal prisão preventiva? É uma prisão cautelar, e sim cautelar porque ela tem a finalidade de garantir o processo. Garantir o processo com relação a quê? Basicamente aquilo que a lei presume que é importante. Por exemplo, o risco de fuga. Vou ficar sempre citando a Lava Jato, porque talvez seja o exemplo mais fácil do telespectador identificar, mas obviamente relacionado a vários outros casos. Quantos investigados ou acusados tinham dupla nacionalidade?
muitos, né? Muitos até conseguiram se antecipar às deflagrações e viajar para o país que ele tem nacionalidade de maneira antecipada, né? Para fugir da prisão. Então, assim, às vezes você tem uma pessoa que tem dupla nacionalidade, isso permite que ela eventualmente possa sair do Brasil, ir no país em que ela também é nacional e não ser extraditada e não sofrer nenhuma consequência do processo no Brasil, ou eventualmente a pessoa que não tenha, que queira fugir por algum motivo. Pessoas que pretendem, que possam destruir provas importantes. Quem se lembrar, logo no comecinho da Lava Jato, em 2014, isso está no seriado e nos documentários sobre a Lava Jato que já foram tornados públicos, o Paulo Roberto Costa, aquele famoso ex-diretor da Petrobras, ele foi pego destruindo provas tão logo a Polícia Federal bateu na sua casa. Esse é um fato bastante conhecido, já foi retratado. Então, essa é a hipótese de destruição de provas. Então, você justifica a prisão preventiva daquela pessoa porque ela, em liberdade, ela vai atrapalhar. Ela conhece as testemunhas, ela pode tentar coagir as testemunhas, ela pode tentar corromper as testemunhas, ela pode tentar combinar versões. Basicamente, esses são os dois grandes requisitos. Há um terceiro requisito legal, que é muito contestado nos tribunais, que seria a repercussão social e econômica do delito. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o fato do delito ser de grande repercussão sozinho não é suficiente para decretar a prisão preventiva. Isso tem que estar atrelado a algum outro fundamento, ou a possibilidade de fuga ou de destruição de provas. Então, a gente reconhece esses dois como os mais relevantes e esse terceiro fica mais escanteado. Sobre a prisão cautelar, né? O doutor explicou que existe dois tipos de prisão cautelar, a prisão em flagrante, né, e a prisão temporária. Que no caso, a prisão em flagrante, ela tem um prazo para durar essa flagrância, flagrante, né, a flagrância, ou ela ou ela vai até o fim do processo, se ele for condenado ou liberado? Não, a prisão em flagrante ela tem um prazo determinado, que é o prazo máximo da conclusão de um inquérito de acusado preso. Então, que são 30 dias. 30 dias. Então, assim, nesse caso é obrigado o inquérito terminar e com o término, se não houver a conclusão com a denúncia, ele tem que ser colocado em liberdade. Mas muitas vezes... para qualquer tipo de crime? Sim, mas muitas vezes a prisão em flagrante, ela agora que nós temos a prisão preventiva, né? Perdão, a audiência de custódia, uma vez preso em flagrante, o juiz já avalia na audiência de custódia a necessidade de colocação dele em liberdade, ou seja, embora tenha sido um flagrante, numa perspectiva da pessoa, do fato cometido, não haveria necessidade dessa pessoa responder o processo preso, então a pessoa é colocada em liberdade com alguns compromissos que ele estabelece com o juiz, às vezes usar uma tornozeleira eletrônica, ou comparecer mensalmente para justificar as atividades de juízo, ou evitar de frequentar certos lugares, né? Sair da cidade sem autorização judicial, ou então é um caso de uma pessoa perigosa, às vezes reincidente, e por isso o juiz entende que é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, nesse caso, é decretada a prisão preventiva em substituição à prisão em flagrante, e aí sim tem-se o prazo dos 30 dias para a conclusão da investigação. E a prisão preventiva, ela tem um prazo fixo do começo ao fim, ou ela não tem prazo? Não, ela não tem prazo. Ela não tem prazo. Se for decretada antes da ação penal, ela tem esse prazo máximo, que é o da conclusão, né, 30 dias para o inquérito ser concluído. Se não houver denúncia, ela tem que cair por excesso de prazo, mas decretada no âmbito de uma ação penal, ou caso venha a denúncia dentro do prazo de 30 dias, ela então não tem prazo certo para terminar, salvo mantidos os requisitos que a fundamentaram. Então, a gente tem que entender que assim, o juiz, quando decreta a prisão preventiva, ele avalia a necessidade daquela prisão para garantir aquele processo. Se por algum motivo aquela necessidade desaparecer, a prisão tem que cair automaticamente. Então, essa que é a lógica da prisão preventiva. Então, ela não fica amarrada necessariamente a um prazo. Mas é óbvio que o fato de não ter prazo determinado não significa que ela vai permanecer eternamente contando com a morosidade do judiciário. Existem outras contas que a justiça acaba fazendo para verificar a adequação proporcional daquela prisão. Então, por exemplo, se você está diante de uma situação em que, pelo perfil do acusado, na hipótese dele ser condenado, a pena não ultrapassaria uma pena restritiva de direitos,
ou seja, aquela em que ele cumpre serviços à comunidade, por exemplo, não há necessidade de você ter uma prisão preventiva que se prolongue demasiadamente, né? Então, eventualmente, numa conta determinada, a pena máxima ficaria menor do que 8 anos, ou seja, regime semiaberto. Mas o tempo que ele já está preso preventivamente seria suficiente para uma progressão de regime para o regime aberto. Regime aberto é liberdade. Então, nesse caso, por que fazer com que ele permaneça preso preventivamente se ele abrisse mão de qualquer direito de recorrer, qualquer direito de se defender e quisesse ser condenado imediatamente num julgamento sumário sem defesa, ele já estaria em liberdade. Então, existem essas contas para achar uma lógica de proporcionalidade da prisão preventiva, porque senão, dependendo do local em que o caso é processado, a prisão acaba virando perpétua, né? Então, efetivamente, não é essa a finalidade da prisão preventiva. E se chega no fim do processo, ele é absolvido por falta de provas, né? A autoria não é dado ao acusado. O que acontece com esse período que ele ficou preso? Existe alguma ação que ele possa entrar contra o Estado para poder... Salvo se ficar comprovado que houve uma acusação temerária por parte do Ministério Público. Diferente dessa hipótese, é simplesmente um erro judiciário, mas sem a perspectiva de indenização. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de indenizar aquela pessoa que foi injustamente submetida a um processo. Inclusive, existe uma ação chamada revisão criminal, né? A pessoa pode ser condenada de maneira equivocada e depois conseguir, mesmo depois de acabado o processo, provar a inocência, lógico que guardados alguns limites, e nesse caso, se comprovado o erro judiciário, o Estado tem que indenizar. A questão não é todo caso em que houve decretação de prisão preventiva e que houve absolvição, é que há direito de indenização. Há que se demonstrar que houve um erro grosseiro por parte da Justiça. Não são muito comuns esses casos. Os casos mais comuns de indenização são aqueles que, por exemplo, você confunde uma pessoa com a outra, ou eventualmente foi expedido um mandado de prisão que não foi baixado, ele já não era mais válido, mas a pessoa acabou sendo presa erroneamente. Esses são os casos mais comuns de erro judiciário que acabam levando à condenação do Estado a indenizar, não nesses casos que seria a constatação lá no final de que alguém errou no começo, mas se era um erro excusável, não é o caso de responsabilidade civil do Estado. Aí hoje, que nem nós estamos falando sobre prisão em segunda instância. Em contrapartida, essa decisão do STF em 2016, que autoriza a prisão, né, que até agora o senhor explicou para a gente a prisão em primeira instância. Nós temos o inciso 57 da Constituição Federal que fala, né, ninguém poderá ser preso até a sentença penal condenatória. O que quer dizer isso para a gente? O senhor é a favor a essa decisão do Supremo que ele autorizou essa prisão, ou o senhor acha que é inconstitucional essa decisão, foi inconstitucional, um ato inconstitucional do STF? Por causa da Lava Jato, eu acredito que foi pela Lava Jato que eles acabaram levando essa decisão ou não? O que o senhor... Na verdade, a pressão popular, ela vem antes da Lava Jato. Se a gente for fazer uma análise histórica mais para trás ainda, de 2016, a gente vai ver que lá atrás era assim como é hoje, aí o Supremo voltou para entender que a prisão só com trânsito, em 2016 voltou para permitir a execução provisória e talvez a gente volte de novo para a situação de aguardar o trânsito julgado. É isso que a mídia especializada tem analisado na perspectiva do posicionamento individual de alguns ministros. Então, não dá nem para dizer que o STF tinha um entendimento muito solidificado com relação a isso. Se a gente for pegar nos últimos 10 anos, foi um vai e volta de posicionamento. O que tinha lá atrás, o que mudou e qual o cenário de hoje? Porque também não foi simplesmente uma mera mudança de opinião ou uma mera mudança de composição dos ministros da Corte, né? Nos últimos 10 anos a gente teve mudanças significativas da composição da Corte. Lá no passado, o Código de Processo Penal tinha um artigo que dizia que se você fosse condenado à pena prevista como reclusão, você só poderia apelar para o tribunal se você se recolhesse preso. Então, dentro dos requisitos de você interpor um recurso, o recurso tinha que ser tempestivo, ou seja, tinha que ser no prazo, você tinha que ter interesse para recorrer
e o cliente está preso. E tanto que se o cliente fugisse antes do julgamento da apelação, o recurso era julgado deserto, ou seja, ele nem era analisado pelo tribunal. Isso fez com que esse tipo de posicionamento foi sendo vencido para criar uma lógica no processo penal brasileiro de que prisão no curso do processo só diante da necessidade, ou seja, só a prisão preventiva. Então, antes, se ele respondesse o processo inteiro em liberdade e fosse condenado, ele teria que se recolher à prisão para poder ter direito do julgamento de apelação dele em segunda instância ser julgado. Se ele eventualmente fugisse antes do julgamento, o recurso sequer era analisado pelo tribunal. Então, a gente está falando de muito mais tempo para trás, mas ainda na redação original desse nosso código de 1941. Esse entendimento foi sendo superado até muito antes do artigo ser revogado e foi se criando uma lógica de prisão por necessidade, ou seja, da prisão preventiva. Então, dentro da previsão constitucional do princípio da presunção de inocência, houve uma harmonização de que prisão para execução de pena só com trânsito julgado. E aí, assim foi seguindo, até que se chegou a uma discussão, que é uma discussão que existe no processo civil e que acabou sendo emprestada no processo criminal. No processo civil, quando você chega nos recursos, tanto no processo penal também, né? Sim. Mas a lógica é bem similar, mas não se admitia esse tipo de argumentação no processo penal que se passou a admitir. Eu vou fazer uma analogia futebolística para o telespectador entender. Quando o jogador do nosso time recebe um cartão vermelho direto, ele fica suspenso para jogar a próxima partida, salvo se o clube conseguir na justiça desportiva um efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo? É uma liminar para garantir que aquele jogador possa continuar jogando até que o caso dele seja julgado. É mais ou menos o que acontece no nosso processo. Você está condenado em primeira e segunda instância, mas agora, a partir do momento em que a lei não prevê mais nenhum tipo de suspensividade dos recursos, você tem que começar a cumprir a pena. Ou seja, você tem que começar a executar aquela decisão de segunda instância, salvo se você conseguir um efeito suspensivo. Isso no processo civil já está consolidado há muito tempo. E esse tipo de lógica, de argumento do processo civil nunca foi bem aceita no processo criminal, porque os constitucionalistas e os penalistas sempre interpretaram o princípio da presunção de inocência não só como uma afirmação de culpa estrito senso, ou seja, você foi considerado culpado, seu nome está escrito no rol dos culpados como tendo praticado um crime, mas dentro de uma perspectiva muito mais abrangente do processo, ou seja, tanto eu não posso te considerar como culpado, como eu também não posso fazer com que você comece a cumprir pena. Porque, veja, tem um certo descasamento de lógica, né? Sim. Assim, olha, você é um quase culpado, mas como você é só quase culpado, eu não tenho a plena certeza porque não acabaram todos os recursos, você vai começar a cumprir a pena aqui. Esse tipo de argumentação começou a ganhar força em casos célebres como o do Pimenta Neves e outros, que a defesa acabou conseguindo postergar o trânsito em julgado da ação penal, retardando o início do cumprimento da pena. Jogador de futebol famoso também, que é comentarista, se envolveu numa situação similar e conseguiu, de maneira hábil, o reconhecimento da prescrição da pena que foi imposta a ele. Então, esse tipo de casos acabaram tendo uma certa relevância para a mídia, que acabou virando uma campanha popular, e os tribunais arrumaram um argumento que se confunde com a própria ineficiência na prestação da justiça. Então, sai do argumento do processo e passa por uma discussão prática. Olha, eu sou uma corte superior, tenho centenas de milhares de processos para julgar, eu não tenho braço suficiente e eu não tenho vocação para ser um grande cartório, eu só tenho que discutir questões importantes de interpretação da lei federal no STJ ou da Constituição no STF. Como eu não tenho capacidade para dar conta e julgar tantos casos com qualidade, eu preciso arrumar um subterfúgio para dar efetividade à justiça, dada a minha ineficiência. E daí vem uma discussão que, inclusive, foi a proposta inicial do ministro Toffoli, lá quando essa discussão foi retomada já nesse período meio Lava Jato, ex-presidente Lula,
quer dizer o seguinte, não, peraí, a gente não precisa do trânsito julgado, vai ali até o STJ, porque partindo de uma análise de jurimetria, o que é jurimetria? É estatística aplicada às decisões dos tribunais, a gente vê que até o STJ, muitas decisões de segunda instância são revertidas. Então, se a gente permitisse a prisão a partir da segunda instância, a gente estaria aceitando uma parcela de injustiça, porque muitas decisões são revertidas pelo STJ, e o tribunal que tem a maior quantidade de decisões em matéria criminal revertidas pelo STJ é o do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor, vamos só. A segunda instância, como que funcionam as instâncias? A gente falou primeiro das prisões cautelares, explica pra gente, primeira, segunda, até que instância se pode recorrer um processo? Você tem o juiz singular, que é aquele juiz único que analisa o processo e que ouve as provas, que ouve as partes, onde há aquela lógica de acusação e defesa se desenvolvendo até que ele dê uma sentença. Se for Isso um caso chama o quê? A instrução criminal? A instrução criminal é dentro do juiz monocrático, o juiz singular, é numa vara. Tá. Se for um crime doloso contra a honra, é o júri, então ao invés de ter um juiz, você tem um colegiado de 7 jurados, mas essa é a primeira instância. Contra as decisões de primeira instância, basicamente cabe o recurso de apelação, né, contra a sentença condenatória, e aí vai para um tribunal de justiça. A justiça, existem vários tipos de justiça conforme a especialização, não é? Então a gente tem justiça do trabalho, tem justiça federal, tem justiça militar, justiça eleitoral e a justiça comum. Então a gente tem, de uma maneira básica, as varas e em cima os tribunais de justiça, os tribunais regionais, pode ser o regional eleitoral, regional federal, regional do trabalho, esses são os de segunda instância. E depois disso não haveria uma terceira e quarta instâncias automáticas. Por quê? Tanto a primeira quanto a segunda podem analisar profundamente o caso. Podem pegar o processo, ler, ver se tem um acerto, erro, o que aquela testemunha disse que um não considerou, a importância. Esse tipo de análise só vai acontecer no juiz e no tribunal, na segunda instância. Depois disso, só cabe recurso para o STJ se da decisão do tribunal houver uma má interpretação ou uma não aplicação de uma lei federal. E no caso do Supremo Tribunal, se não houver a aplicação correta de uma interpretação da Constituição Federal. Então não tem uma terceira e quarta instâncias automáticas, porque você só consegue acessar a terceira e a quarta instância, o STJ e o STF, se houver cabimento no seu recurso. O que acaba acontecendo é que as pessoas de maneira automática acabam recorrendo, mesmo sem cabimento, porque enquanto não analisado esse cabimento, não haveria o trânsito em julgado, e esse é um dos motivos, por exemplo, que o STF criou a repercussão geral, criou a súmula vinculante. Então, tanto o STF quanto o STJ, o novo Código de Processo Civil, criou os recursos repetitivos, ou seja, a terceira e quarta instância acabaram já criando mecanismos de filtro de processo, né? Para que nem todos os casos possam chegar lá, e aqueles casos que efetivamente mereciam acabar na segunda instância possam acabar na segunda instância sem prejudicar o direito daqueles que justamente precisam acessar os tribunais superiores. Então, não há uma lógica de recorribilidade automática, né? Mas é possível que você recorra alegando alguma dessas hipóteses. Essa prisão em segunda instância, caso volte de novo e revogue essa decisão do Supremo, o senhor acha que vai ter um impacto muito grande disso de alvará de soltura hoje? Eu acho que sim. Eu acho que existem muitos tribunais aplicando já o entendimento de que a execução da pena deve se iniciar após exaurida a segunda instância. Não existem dados assim, bastante precisos quanto a quantas pessoas seriam afetadas. Os jornais acabam lembrando só dos personagens mais famosos, né? O ex-presidente Lula é um que certamente seria beneficiado, não que isso faça qualquer diferença para o julgamento do STF, mas a verdade é que existem muitas pessoas que acabaram sendo presas, mas por outro lado, eu posso dizer que mesmo com uma decisão do STF no passado, obrigando todos os juízes a seguir esse entendimento, existem muitos juízes, inclusive alguns ministros do STF, que contrariam. Então, não posso dizer que é um entendimento que é unanimemente aplicado nos tribunais do país, porque de fato não é, mas muitas pessoas estão presas em razão do exaurimento da segunda instância.
O senhor acha que antecipar o cumprimento da pena antes de julgado todas as instâncias, isso aí o senhor acha que acarreta muitas pessoas inocentes presas ou não? Tem duas maneiras de a gente analisar isso. O STF chegou a trazer argumentos relacionados à estatística, então, se for possível transformar todo mundo em números e a história da vida das pessoas em números, existe uma tendência de menor reversão de decisões no STJ e menor ainda no STF. Então, se fôssemos olhar números friamente, a margem de injustiça ela acaba sendo pequena. Por outro lado, você mesmo estava me perguntando se, mas a pessoa ficou 1, 2 anos presa preventivamente e foi absolvida. O que acontece com ela? Ela vai ser recompensada de alguma forma? Ela vai ser indenizada? O que paga você ter sido preso indevidamente? A resposta é nada paga. Né? Então, se a gente vai adotar um sistema que admite alguma parcela de injustiça, e uma parcela de injustiça contra pessoas inocentes, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar filosoficamente. Então, há importantes pesquisadores, inclusive internacionais, que entendem que um sistema saudável é aquele que reserva uma parcela pequena de impunidade, porque no limite a gente teria que ser tão extremo nas condutas que nós iríamos ter uma taxa de injustiça relativamente alta. Então é melhor você ter eventualmente alguém que conseguiu escapar da justiça, mas se é uma pessoa que tem um perfil criminoso, ela vira cliente, ela volta. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser pega, sabe? Do que efetivamente você ter um sistema que permite que muitas pessoas que lá na frente vão ser consideradas inocentes e cumpriram pena na prisão, tiveram famílias destroçadas, a imagem destruída. Tem um caso famoso na Lava Jato de um profissional da área jurídica que era diretor de uma companhia, foi condenado em primeira instância, perdeu a esposa, foi afastado da família e depois absolvido em segunda instância. Então, esse tipo de situação é irreversível para a vida da pessoa. Então, acho que a gente tem que pensar filosoficamente que tipo de sistema que a gente quer. Bem, nosso programa está chegando no final, doutor, eu agradeço mais uma vez a sua presença, tá? Bem, esse foi mais um programa em discussão especial. Hoje tratamos da prisão em segunda instância. Para ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até mais!